Olá, serei seu professor nesta videoaula de Introdução ao Processo de Fabricação. Vamos começar? Os temas desta aula são materiais, propriedades gerais e propriedades específicas. A ciência dos materiais, os materiais e suas propriedades, ela tem uma enorme contribuição para a prototipagem, rápida, como por exemplo 3D, as microfabricação e até a nanotecnologia. Graças ao estudo dos materiais e suas propriedades, conseguimos chegar no estágio, na evolução que estamos hoje. É graças também aos materiais, essa ciência que estuda as suas propriedades, conseguimos entender, por exemplo, por que o óleo e a água não se misturam. São duas substâncias, mas que em função da sua solubilidade, ou seja, elas não se dissolvem quando estão misturadas, ou até mesmo em função da sua densidade, elas se apresentam de formas diferentes. Temos várias propriedades gerais e várias propriedades específicas. Por exemplo, propriedades gerais, eu tenho a inércia. Primeira lei de Newton. Um corpo, uma matéria, tende a permanecer em repouso até não ser agida com uma força. A partir do momento que você aplica uma força, ela tende a se movimentar. Enquanto estiver a ação dessa força, ela continuará em movimento. Isso, por exemplo, é inércia. Temos também outro exemplo, a impenetrabilidade, ou seja, dois corpos, duas matérias não ocupam o mesmo lugar. Temos também a compressibilidade, ou seja, quando eu aplico uma força em um determinado material, numa matéria, num corpo, ele tende a diminuir de volume em função da deformação que os seus átomos ou a sua estrutura cristalina está sofrendo em relação a esse esforço, em relação a essa força. Temos também, por exemplo, a elasticidade, que tende o material se deformar sobre a ação de um esforço, mas depois, quando eu cesso a ação dessa força, ele tende a voltar ao seu estado normal. E temos também a divisibilidade, ou seja, eu consigo dividir esse material, essa matéria, esse corpo em vários pedaços, reduzindo até, por exemplo, a chegar num estado de pó. Temos também as propriedades específicas, como posso citar, por exemplo, as funcionais, que são aquelas propriedades comuns entre os materiais, ou também as propriedades químicas, que são as suas substâncias, as misturas e suas reações. Temos também as propriedades elétricas, que trata sobre o assunto de condutividade elétrica ou isolantes. Temos também as propriedades magnéticas, que trata dos itens de, por exemplo, de peças ferromagnéticas, que tem uma grande atração por ímã, como podemos citar o ferro, o níquel, o cobalto. Temos também as diamagnéticas, que são materiais que não têm atração nenhuma pelo ímã, como por exemplo o chumbo, a prata, o ouro. E temos também a paramagnéticas, que tem uma leve atração por ímã, como podemos citar, por exemplo, o alumínio. Temos também as propriedades térmicas, que trata da condutividade térmica e da dilatação, quando elas estão submetidas à temperatura, devido ao aumento da temperatura, ou até mesmo à diminuição da temperatura. Temos também as propriedades acústicas, que trata sobre a pressão sonora, que no caso é o ruído. As propriedades ópticas,
que trata da luz, da radiação, das cores visíveis, por exemplo, que vai do vermelho, passando pelo laranja, verde, azul, até chegar na cor violeta. E temos também as propriedades físicas, né? Que trata das deformações no seu regime elástico ou das deformações no seu regime plástico. Um outro assunto muito importante em materiais e suas propriedades é o estado da matéria, ou seja, sólido, líquido e gasoso, e as suas transformações de fase, né, de um estado para o outro. Por exemplo, no estado sólido, eu tenho a matéria com forma e volume definidos. Já no estado líquido, eu tenho uma forma variável, mas o meu volume é definido. E já no meu estado gasoso, eu tenho a minha matéria, né, de forma e volume variáveis. A passagem do sólido para o líquido eu posso chamar de fusão, do líquido para o gasoso de vaporização. E o inverso, gasoso para o líquido, liquefação, e do líquido para o sólido, solidificação. Essas são as passagens de um estado para o outro. Mas eu também posso passar a minha matéria, né, meu material, de sólido para gasoso, ou de gasoso para sólido, e esse processo chama sublimação. Então, a mudança de fases, os estados dos materiais é muito importante no estudo dos materiais e suas propriedades. Os materiais, né, ele pode também ser classificado de forma diferente, como, por exemplo, né, a estrutura dos materiais através das suas ligações atômicas ou até mesmo do seu arranjo cristalino, ou até mesmo as propriedades mecânicas, né, que são a ductilidade, a plasticidade, a elasticidade. Podemos também dividir com as propriedades físicas e químicas, onde estudamos a condutividade térmica, a condutividade elétrica, o coeficiente de expansão térmico e as propriedades magnéticas, entre outras propriedades também. E, por último, pode ser classificado também como as modificações das propriedades, através de processos de tratamento térmico, tratamentos de superfície e etc. Um exemplo de propriedades gerais dos materiais, eu posso citar massa, volume e densidade, ou seja, se eu pegar um objeto, uma matéria, um material de borracha e um outro com o mesmo diâmetro, né, o mesmo volume de algum tipo de metal, a massa deles são diferentes, então a densidade deles é diferente, o peso específico deles é diferente, e aí as propriedades gerais desses materiais têm as suas diferenças particulares. Agora, alguns exemplos de propriedades específicas, eu posso citar as propriedades organolépticas, ou seja, é aquela que a gente consegue identificar com os nossos sentidos. Visão, tato, olfato, a audição. Temos também, como propriedades específicas, as propriedades mecânicas. Ou seja, eu consigo medir os materiais através de um corpo de prova, através de um ensaio mecânico, eu consigo informações que podem caracterizar aquele material. E, por exemplo, num gráfico de tensão e deformação, na medida que eu for aplicando uma força, aplicando uma tensão, esse material vai ter um comportamento. E eu consigo identificar aonde é o regime elástico, aonde é o regime plástico, através do seu comportamento em função das tensões que estão sendo impressas, né, nesse material através dos ensaios mecânicos.
para ser mais claro, né? À medida que eu vou aplicando uma força, esse material ele vai tendendo a sofrer uma deformação e eu consigo identificar exatamente aonde é o meu limite elástico, ou seja, quando eu paro de aplicar aquela força, ele tem a condição de retornar para o seu estado original, sem sofrer deformação nenhuma. A partir daquele ponto lá do limite elástico, o material já entra no seu limite plástico, ou seja, ele já não retorna mais para o seu estado original. E aí nós chamamos de ponto de cedência. A partir daí, conforme eu vou aplicando a força, eu consigo estudar o material até ver a tensão de ruptura, ou seja, a tensão máxima que aquele material suporta, e depois o ponto de ruptura, que é onde realmente ele sofre a ruptura, onde eu tenho a seção reduzida ao máximo e ela rompida. Isso é muito importante porque faz com que nós escolhemos o material ideal para o nosso projeto em função da solicitação de esforços que esse material vai sofrer ou que ele poderá ser solicitado. E quanto maior o módulo de elasticidade, mais rígido é o material ou menor é a sua deformação elástica quando aplicado uma dada tensão. Ou seja, eu tenho, por exemplo, um módulo de elasticidade do alumínio de 69 gigapascal. Ele é muito mais maleável, dúctil, né, do que, por exemplo, um aço, que tem 207 gigapascal, que é muito mais frágil, mas também é mais resistente ao desgaste. Enfim, cada material, né, vai apresentar propriedades específicas e gerais particulares, né, onde a gente pode conseguir dimensionar ele na melhor situação que o nosso projeto necessita. Aqui um exemplo de uma máquina de tração. Aqui um esboço de como é feito um ensaio de tração, ou seja, eu coloco um corpo de prova preso a uma base, um cabeçote, coloco também um extensômetro para poder fazer a medição e é ele que vai receber as informações e vai transformar em sinais e onde eu vou poder obter o gráfico nesse sistema, nesse processo todo. E tem lá em cima a célula de carga hidráulica, né, que vai fazer o tracionamento do corpo de prova. Na maioria dos ensaios mecânicos, eu tenho, né, estes 6 tipos de esforço. O esforço A é o esforço de tração, o esforço B é o esforço de compressão, o esforço C é a minha flexão, o esforço D é a minha torção, o meu esforço E é a minha flambagem e meu esforço F é o meu cisalhamento. Um outro tipo de ensaio, né, mecânico, esse ensaio, na medida que o meu dispositivo, né, vai imprimindo uma tensão, uma força, o material vai se deformando, eu consigo ver lá no gráfico a curva saindo, que é o comportamento do material em função do esforço que ele está sendo solicitado. É muito importante que esses corpos de prova obedecem às dimensões das normas, por exemplo, a BNT ou a STM, para que tenha aí um estudo técnico baseado em metodologia científica. Eu tenho outras propriedades, né, muito importantes que é tratada nos materiais, como por exemplo a resistência dos materiais, né, que é a capacidade do material sofrer um esforço, né, sem se deformar, ou seja, resistir ao esforço solicitado. Temos também a fluência, que é aquela deformação plástica em função de uma movimentação no arranjo, né, cristalino do material. Muitas vezes isso se dá a algum defeito na ordem atômica, na ordem da sua estrutura cristalina. E temos a fadiga, né, que é
a capacidade do material se romper numa tensão, num esforço infinitamente menor do que a capacidade do material. Isso se deve à função de esforços cíclicos, daí eu tenho um desgaste concentrado numa região e aí eu crio uma fadiga no material. Tenho também o processo de ductilidade, né, que é a capacidade do material se deformar até o seu ponto de ruptura. Tem a elasticidade, né, que é a capacidade do material sofrer deformação devido a algum esforço, mas depois que esse esforço for cessado, ele volta para o seu estado original. Um exemplo muito típico disso é as molas que nós temos no carro, os sistemas de amortecimento que nós temos em máquinas, né? E temos a plasticidade, que é a capacidade do material se deformar sem se romper. Depois eu tenho uma outra propriedade muito importante também, que é a resiliência, que é a capacidade do material estocar energia até o seu limite elástico. Enquanto que a tenacidade é a capacidade do material estocar energia até o seu ponto de ruptura. E, por último, aqui, a dureza, que é aquela capacidade do material tem a resistir, né, de ser penetrado, de ser riscado, ou seja, é o quão ele é duro o suficiente para poder resistir a um risco ou uma penetração. Nós separamos um link para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula, materiais e suas propriedades. Não deixe de acessá-lo em seu ambiente virtual. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto Introdução ao processo de fabricação. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula e até a próxima.